Olá, tudo bom? Estamos juntos para mais um café e hoje eu quero te convidar a pensar comigo sobre lealdade, especialmente lealdade de coração. Quero ler um texto duro, porém necessário, que está na carta de Tiago. Tiago foi um dos líderes da igreja primitiva e ele no capítulo 4 escreve aqui, eu vou ler apenas o verso 8 da carta de Tiago, capítulo 4. Ele diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O foco que eu quero dar aqui hoje com você é nessa expressão, mente dividida. Percebe que tem um tom aqui de inconstância, de um coração que ora está voltado para determinado propósito, mas rapidamente esquece aquilo e vira para outro. Uma dúvida sobre que lado seguir ou que voz obedecer. Eu estava numa festa de aniversário e reparei numa garotinha que estava comendo a batata palha lá da mesa. Ela sempre chegava na mesa do jantar, pegava uma mãozada de batata palha e comia. Eu achei bonitinho e na vez seguinte que ela chegou, eu botei a travessa de batata palha perto e disse: vem cá, come aqui. E ela ficou comendo e quando ela estava metendo a mão ali, a mãe chegou por trás e disse assim: fulana, não come essa batata. E eu me lembro do momento em que ela ficou parada, olhando para a mãe e olhando para mim, segurando a travessa na frente dela, como quem diz assim, o que eu faço, né? O meu coração quer muito uma coisa, mas tem uma voz de autoridade aqui dizendo que não, apesar da doçura, né, da criança, mas esse momento de interrogação diante dos desafios da vida e das inclinações das nossas vontades é muito corrente, é muito cotidiano nosso. Tem uma história na Bíblia Sagrada que fala de um homem chamado Amã. O Amã foi um alto oficial do governo persa na época do famoso livro de Esther na Bíblia. E tem um momento interessante na vida do Amã. Ele foi o grande anti-herói da história toda. E o Amã queria matar o povo judeu, ele queria se desfazer de um homem de quem ele tinha muita inveja, que era um judeu chamado Mardoqueu. E o Amã tinha uma postura para com o rei Assuero do Império Persa de muita lealdade. Ele era um conselheiro do rei, então ele, movido pela inveja ao Mardoqueu, ele dá um conselho ao rei para se livrar de um povo que representava uma certa ameaça. Ele se referia ao povo judeu. E nessa artimanha do Amã, ele acaba fazendo de tudo para agradar o rei e satisfazer suas próprias vontades. E por que eu estou trazendo a imagem do Amã? Porque ele, para mim, é uma pessoa que tem uma intenção correta. O que ele quer? Ele quer agradar o rei a quem ele serve. Qual é o problema, então, do Amã? É que ele estava querendo agradar o rei errado. Havia o rei dos reis, o rei do povo judeu, o rei do universo, que era a quem Mardoqueu servia, a quem Esther também servia. Apesar de que, curiosamente, no livro de Esther não aparece o nome do Deus de Israel, hora nenhuma. Mas o que acontece é que, às vezes, nós estamos nessa mesma situação de querermos agradar um rei, mas um rei errado. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que nós vivemos num contexto, gente, de muitos reis ao nosso redor. O mais severo deles é o rei do nosso próprio ego, né? É o nosso próprio eu. É um rei a quem queremos agradar a qualquer custo, não é verdade? Só que a gente sempre vai lembrar que existe o rei dos reis, o rei do universo, o Senhor Jesus. E a gente vive nesse misto como aquela garotinha lá na história da batata palha, olhando para aquela possibilidade de agradar o rei do seu próprio ventre, mas ouvindo ao mesmo tempo uma voz do rei dos reis, a verdadeira voz da autoridade dizendo: olha, esse não é o caminho que eu quero para você seguir. Quando Tiago então fala sobre mente dividida, uma tradução um pouco mais profunda diria lealdade dividida. Ele coloca justamente esse ambiente de dúvida ou esse ambiente de incompatibilidade entre duas vontades. Uma vontade que me leva a satisfazer, né, reis do momento, dentre eles o meu próprio ego ou muitas vozes da minha cultura que me pedem, que me exigem fazer determinadas coisas, contraposto ao querer
do Rei soberano, o Rei dos Reis. Nesse episódio de hoje, eu quero deixar essa interrogação na sua mente e no seu coração. A que rei você está se dispondo a servir? Uma conclusão lá da história do livro de Esther é que enquanto o Amã queria servir o rei Assuero, e a gente já entendeu que era o rei errado, ele se torna uma pessoa eternamente insatisfeita. Tem um trecho específico sobre a vida de Amã, no capítulo 5 do livro de Esther, depois você vai lá dar uma olhada, que diz assim que o Amã se vangloriava das suas riquezas, dos seus filhos e do prestígio que o rei lhe dera. Era tudo que no mundo antigo, lá no Oriente Médio, uma pessoa queria para si: riqueza, família numerosa e prestígio político. Enquanto ele se vangloria disso, mais à frente, no mesmo capítulo 5, diz que o Amã não conseguia se satisfazer na sua própria vida. Essa é a sina de quem, na dificuldade de saber a que rei servir, acaba querendo servir o rei do próprio ventre, o rei do próprio ego. Entra num estilo de vida que pode ter tudo, mas ainda assim sentir falta de alguma coisa, de ser eternamente insaciável. Por isso eu quero te encorajar hoje a voltar o seu coração para se render e se submeter ao Rei dos Reis. Você vai ter imensa vontade e será imensamente tentado a servir outros reis, repito, dentre eles o rei muito poderoso do seu próprio ego, mas o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, é aquele que diz: me segue, me serve, submeta-se a mim. O caminho pode não ser fácil, mas eu garanto que estarei do seu lado. Submeta-se a Ele, chame Ele para voltar a ser o rei do seu dia, hoje, em nome de Jesus. Um abraço.